Uma pausa mais longa, dei continuidade às ponderações íntimas, segundo o antigo hábito de inquirir. As preciosas explicações que eu ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, eu perguntava a mim mesmo, o cérebro de um desencarnado também poderia adoecer? Eu sabia que a substância cinzenta no mundo físico, aquela que está dentro do cérebro, podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Mas, do lado de cada vida, na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos doentios, que fenômenos de doenças poderiam assediar a mente? Calderaro percebeu as minhas indagações e respondeu: André, não discutiremos aqui as moléstias físicas, propriamente ditas. Quem acompanha como nós, desde muito tempo, o trabalho dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhecem a exaustão, conhecem profundamente que todos os títulos de gratidão humana permanecem sem expressão diante do apostolado de um Paul Broca, por exemplo, que identificou a enfermidade do centro da palavra. Você está vendo a imagem de Paul Broca, um dos renomados cientistas e pesquisadores que foi descobrindo o centro da linguagem no cérebro de alguns dos seus pacientes, que havia entre eles um que tinha dificuldade de falar. Ou então, de um Wagner Jauregg, que se dedicou à cura da paralisia ao perseguir o espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo lá dentro da matéria cinzenta. E você está vendo a imagem de Julius Wagner Jauregg. E o espiroqueta na matéria cinzenta perturbava as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se afastarem das aglutinações celulares do campo físico os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam então desordenadas em sua estrutura, em suas atividades normais, como acontece com o violino incapacitado para uma execução perfeita de um trecho melódico por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Quando há alguma movimentação interna no cérebro, por causa de uma doença ou de um efeito tumoral, certamente, o perispírito não tem como conjugar-se naquela área e então fica meio desafinado e o corpo não reage como devia. Não devemos, como diz Calderaro na sequência, não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma física. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. A psicologia depende da fisiologia. É na esfera da ciência dos homens. Isto já é um caso pacífico. Se o corpo não está bem, o psiquismo pode estar alterado. Nós nos referiremos tão somente às manifestações espirituais, em sua essência. Você está me perguntando se a mente desencarnada pode adoecer. Ora, que pergunta! Você supõe que a maldade deliberada não seja uma moléstia da alma? Que o ódio não constitua essa doença terrível? Por acaso você supõe não existam vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil, mais leve, graças à natureza dos nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas mais grosseiras da vida que nós deixamos,
não possuímos ainda o cérebro dos anjos, para nós constitui incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais engrandecidas, mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos de iluminação. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e inclinações e joeirar, examinar concepções de modo a não interromper essa marcha ascensional. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o rigor, sob o guante de atroz demência. É para esses que nós devemos pensar sobre a patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos, em cujos fios negros eles se enredam. São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por agora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de luz redentora, o perispírito representa uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, os comuns, os mais baixos, é uma restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é uma cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O perispírito, o corpo vibratório de todos nós, tem todas essas características. O gênero de vida de cada um, no invólucro da Terra, no corpo físico, determina a densidade do organismo perispiritual após a morte da matéria. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial dos nossos pensamentos. Ele nasce na mente e como fonte brota do cérebro. Através dele, portanto, nós nos unimos à luz ou à treva, nos unimos ao bem ou ao mal. Percebendo então a atenção com que eu lhe segui os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: "Você compreendeu?" Olhando para os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu dizendo: "Examinamos aqui dois doentes, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de se reerguer. Caíram desta forma na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior." Nossa! Vocês estão vendo o que acontece. Um espírito que agora está preso ao outro, deixando de elevarem-se. E estamos examinando aqui, André, dois doentes, um na carne e outro fora dela. Ambos possuem o cérebro intoxicado e se sintonizam de maneira absoluta, total, um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo, que era a sede do esforço próprio. Aquela parte do meio ali, onde vocês estão vendo as cores azul, amarelo e verde. Ali é o esforço próprio, o córtex motor. Mas também não pararam aí. As suas preocupações acabaram se perdendo a valiosa oportunidade de se reerguerem. E por isso caíram dessa maneira na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. O gânglio basal, a cabeça da medula, que termina ali, a medula espinhal que vem. Ambos, os dois doentes, detestam a vida.
odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em resumo, são loucos, embora o mundo não lhes perceba o supremo desequilíbrio, que está bem no íntimo da organização do perispírito dos dois.